Olá, queridos alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Professor DJ aqui para mais uma aula de arte. Então, na aula de arte dessa semana, nós vamos continuar abordando o teatro, certo? Aqui, nessa imagem, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Olha só, o que nós temos aqui? Nós temos locais, né, de diferentes intervenções teatrais. Aqui estaria acontecendo uma intervenção, aqui outra, aqui outra, aqui outra e aqui outra, por exemplo. Intervenções ao mesmo tempo ou em tempos diferentes, né? Por que isso? Bom, esse é o projeto da montagem de cenários para a paixão e ressurreição do Salvador, do Hubert Caillot, de 1547. O que ocorre? Várias representações teatrais ligadas à religiosidade, elas ocorrem como se fosse em tempo real, representando a paixão de Cristo, né? Na Igreja Católica nós chamamos de via sacra, né? Que é aquele momento em que Jesus é condenado, tem que subir o Monte das Oliveiras carregando a cruz e até a crucificação, né? São vários estágios. Então, essa pintura representa esse teatro, a paixão de Cristo, né? Assim como antigos rituais deram origem à tragédia grega, os elementos e as convenções das procissões religiosas na Idade Média fizeram surgir, com o desenvolvimento dos milagres, a forma mais complexa do teatro medieval, os mistérios. Nesse drama religioso, eram encenados episódios da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, ou da vida de santos em apresentações que aconteciam pelas ruas, ocupando a cidade durante vários dias. Então, a peça saía do palco, ela interagia com a população, certo? A encenação era feita em cenários simultâneos, ou seja, diversos palcos, né, em vários pontos da cidade, montados pela cidade, e nem sempre no palco, como eu falei, às vezes era na altura das pessoas. E em cada um se representava uma cena da peça, com um condutor narrador que fazia a ligação entre os episódios e os lugares. Lembrando que o narrador não é necessário em todas as peças de teatro, mas nesse tipo de peça que leva a população, que o espectador vai acompanhando os atores, às vezes se faz necessário um narrador. Teatralizava-se assim toda a cidade com efeitos espetaculares. Esses espaços de cena chamados de mansões podiam ser fixos ou móveis, quando eram montados em cima de carroças. Então, olha só que legal. Às vezes, o próprio palco ia se deslocando com a população, com os espectadores. Observe a ilustração dessa imagem que retrata um projeto para cenários de mistérios medievais. Então, tem vários cenários aqui, estão vendo? Aqui na direita tem o mais complexo de todos, né? Na última aula eu falei sobre o Alto da Barca do Inferno, né? Que é um teatro do Gil Vicente, um escritor português, que mostrava a Barca do Inferno e a Barca do Céu, né? Dentro do espetáculo, né? Então, só para vocês terem uma ideia de como essas peças eram feitas durante a Idade Média. Por mais que essa obra aqui seja de 1547, e 1547 já estamos na época do Renascimento. Mas eu vou falar sobre o teatro renascentista um pouco mais para frente, tá? Aqui embaixo nós temos uma outra obra de arte que representa o padre Anchieta e Nóbrega na cabana de
Pindobuçu. Tá? O artista é o Benedito Calixto. Os jesuítas, os padres jesuítas que vieram ao Brasil com o intuito de catequizar os indígenas, eles utilizavam muito o teatro para mostrar questões bíblicas, para dramatizar a Bíblia para os indígenas, para que eles aprendessem de uma maneira mais lúdica, né, o que aqueles padres queriam passar. Hoje a gente pode discutir diversos processos de aculturamento dos indígenas, né, que perderam, que jogaram sua cultura fora e pegaram, né, assimilaram a cultura que os portugueses trouxeram, né? Então, o Padre Anchieta foi um precursor nessa questão dos teatros, tá? Eu não vou entrar aqui em questões históricas nesse momento, pelo menos, na discussão entre o que é certo e o que é errado em relação à postura dos jesuítas, né? Perante os indígenas e perante a colônia, enfim. Mas isso a gente vai entrar em discussão em outra aula, porque é importante ouvir a opinião de vocês também, por isso que eu prefiro fazer em uma videoconferência essa troca. Por enquanto eu só vou expor, né, os dados sobre essas apresentações. As primeiras manifestações teatrais no Brasil estão ligadas à ação catequizadora dos jesuítas, como eu já havia comentado. Na tarefa de cristianização dos indígenas, o teatro era uma ferramenta muito útil, usando a estrutura dos autos medievais. Eu já expliquei para vocês o que é um auto na aula anterior. Um auto é uma peça de cunho religioso, tá? Que serve para a gente pensar e refletir sobre questões bíblicas e religiosas. Destacou-se o trabalho teatral do padre José de Anchieta. Essa linguagem cumpria a tarefa de levar fé e os mandamentos religiosos cristãos de um jeito agradável e leve, diferentemente do linguajar formal dos sermões, a uma plateia de indígenas recém-chegados da Europa. E recém-chegados da Europa. Né? Os indígenas não vieram de lá, né? E recém-chegados da Europa. Então nós temos esse povo indígena que estava ali para ser catequizado, para ser salvo pelos jesuítas, né? E os degredados que vocês estudam lá na história, que vieram da Europa para fundar as colônias, né? Algumas peças eram faladas em até 3 línguas diferentes, com cenas em português, espanhol e tupi. Os nativos indígenas participavam desses autos teatrais com cantos e danças. Então nós temos aqui uma miscelânea de culturas, né, com o intuito de louvar a Deus. Não é mesmo? 2 exemplos eu dei na aula de hoje, né? 2 exemplos ligados à religião, né? Nesse caso, do primeiro exemplo aqui, a ideia de criar essa peça que retratasse uma longa trajetória bíblica, né? E aqui com a ideia de explicar para o indígena os mandamentos cristãos, tá? E tudo isso através do teatro. A pergunta que eu vou lançar para vocês hoje é... Peraí que tô tocando o interfone aqui em casa. Só um pouquinho. A ideia que eu vou lançar para vocês hoje é... O que o teatro... Você vai fazer um pequeno textinho para mim, um pequeno textinho, um parágrafo, no máximo 2 parágrafos. O que o teatro pode mudar na vida de uma pessoa? Me responde essa pergunta. O que o teatro pode mudar na vida de uma pessoa? O que o teatro pode transformar na vida de uma pessoa?
Me responde isso em um parágrafo, 2 no máximo, lá no Google Classroom. Pode digitar, não precisa escrever e tirar foto. Pode só digitar mesmo, tá? O que o teatro pode transformar em uma vida de uma pessoa? O que o teatro pode transformar nas nossas vidas? Responde isso, tá? E me manda. Eu estarei online hoje até às 4h15 da tarde, tá, pessoal? Qualquer dúvida, pergunta nos comentários, beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima.